boa noite. Tudo bem com vocês? Nós vamos estar aqui conversando, eu e o Igor novamente, voltado para a parte de dentro do processo de qualidade analítica, para falar de incerteza de medição, direcionado para laboratórios de ensaio, que é o nosso processo. Eu separei para vocês, né, para a gente poder conversar, algumas questões até que foram colocadas lá na primeira live que nós fizemos e estava direcionado à parte de incerteza, então eu selecionei também para a gente poder conversar. Durante a live, fiquei muito à vontade para colocar todas as dúvidas aí no comentário e aí a gente vai respondendo ao longo do tempo, com aquele compromisso de, se não der tempo, a gente monta o podcast para poder explicar tudinho para vocês as dúvidas, tá? Então, a gente vai ter o nosso querido Igor aqui novamente. Já vou colocar ele aqui enquanto o pessoal tá chegando. Que chegou! Boa noite! Tudo bem? A nossa famosa quarta com qualidade. Exato, adorei. Vamos falar A gente começou falando sobre ciclo de qualidade analítica, né? Que envolve o desconforto da maior parte dos laboratórios de ensaio. E aí a gente foi puxando, né? Que o pessoal foi aderindo aqui aos dois esquisitos, que gosta de uns assuntos esquisitos, né? E o pessoal foi aqui trabalhando aqui com a gente. Aí originou carta de controle e agora vamos falar um pouquinho de incerteza de medição, né? Diretamente relacionado a laboratórios de ensaio. Incerteza é um tema sempre polêmico, assim. Sempre as pessoas têm as suas dúvidas, né? Uhum. E bastante, né? Que a gente entra naquela configuração de como que eu saio da teoria, que já assusta algumas pessoas, e entro para a prática, né? Eu acho que, da última vez, até nós conversamos sobre isso, né, Tati? Quando começou uma cobrança da incerteza em laboratório de ensaio, eu lembro que isso era uma cultura muito comum no laboratório de calibração. Uhum. Geralmente, as pessoas da calibração foram dar um suporte no laboratório de ensaio e auxiliar eles. Só que na calibração é muito comum o pessoal usar GAN. Incerteza, que funciona assim, corretíssimo, funciona super bem para a área de calibração, também funciona para a área de ensaio. Eu acho que isso é muito teórico. Uhum. É muito comum você ter as equações muito pré-definidas. Grandeza que você está medindo. Então, elas são muito bem definidas. Agora, como na química analítica, né, é muito comum quando você vai fazer um ensaio, uma dupla de calibração, que tem uma diluição, e sabe, depois você vai confrontar uma área cromatográfica. E assim, a gente não tem tão bem definido, né, a equação. Uhum. Exatamente. Eu acho que a gente pode até começar, né, essa parte da incerteza, que eu recebi uma pergunta até depois da live da semana passada, de um querido, né, e ele colocou para a gente poder falar qual é a diferença entre erro e incerteza. Então, acho que a gente podia começar por aí, né? Claro. Então, legal. O Tati, erro e incerteza é bem legal isso, né? É uma definição boa. Só terminando a historinha da GAN, né? Pessoal, a GAN é um guia de estimativa de incerteza, que é um guia, é a nossa referência maior, né? No entanto, para a área de química analítica, o grupo da Eurachem, que é um grupo de estatística para a química analítica da Europa, né? Nossa, alguém foi ditada por mim ali, ó. Quem que é essa? E ficou com boas impressões, isso é bom. A GAN é a nossa referência maior. Só que a Eurachem, eles fizeram uma interpretação da GAN mais simplificada para química analítica, né? Uhum. Então, particularmente, eu prefiro a Eurachem. E a Eurachem, eu acho que ela é mais
prática, pode assim dizer. Né? Até que na literatura, você procura na publicação de artigos, né? É muito comum que, quando alguém publica algum trabalho de incerteza, é muito comum que se aplique a Euraquem. Eu acho que é o guia mais aplicado. Falando de Euraquem, lá na introdução do guia, ele tem já ele já discute isso, né? A diferença entre erro e incerteza. Né? Eu acho que talvez, se a gente for pensar em precisão e exatidão, né? Talvez, não sei se facilita a interpretação, o erro está mais relacionado à exatidão. Né? Então, por exemplo, pega uma amostra de água, e aí você faz um tampão pH igual a 7. E se você pega, vamos arredondar, vai? Um tampão pH igual a 10. Aí você faz 7 determinações. A média das 7 deu 9. Então o erro é 1. Né? Porque a média, que é a melhor estimativa do valor real, é 9. O valor predito é 10. Então de 9 para 10 é 1. O erro é 10%. Só que, se eu pegar essas 7 medidas, onde o resultado deu 9, e calcular um desvio padrão das 7 medidas, aí você vai calcular a incerteza, que é o quanto está variando o seu valor médio, que é o 9. Vai ser o 9 mais ou menos alguma coisa. Né? Então, erro, a diferença entre a sua medição e o valor predito. Incerteza é a variabilidade do seu valor medido, né? Do seu mensurando. Legal. A gente vê isso muito claro nos certificados de calibração de equipamento, né? Sim. Ali realmente fica bem claro. Às vezes nós temos dificuldade de enxergar isso para o ensaio, né? Exato. E aí, voltando para a parte do Euraquem, né, que é o que a gente mais aplica, tanto eu quanto você, e das respostas que a gente teve do pessoal que participou daquela primeira enquete, também era o protocolo do Euraquem, né, dentro dos laboratórios de ensaio. E o que você pode trazer assim para a gente, que seria sair dessa parte teórica e colocar na prática, o que o pessoal poderia tomar de cuidado? Tá. Eu já dei algumas palestras que eu já discuti sobre isso. Eu acho assim, quando nós vamos discutir um assunto, né, é extremamente importante que nós sempre sempre a gente seja embasado em boas referências. Então, dentro da área de estatística para química analítica, tem um professor que eu admiro bastante, que é o Michael Thompson. Ele é um professor aposentado da Universidade de Londres. Né? Ele tem um livro de estatística para química analítica que é bem famoso, na verdade. E entre as várias publicações do Michael Thompson sobre incerteza de medição, tem um trabalho dele de 2016. E ele faz uma crítica dizendo que, na visão dele, um cálculo exagerado da incerteza tem tornado ela contraproducente. Então, assim, e daí, nessa discussão que ele faz, né, o que eu acho legal, por exemplo, ele diz o seguinte, uma das maneiras fáceis de você avaliar se a sua incerteza foi subestimada ou superestimada é comparar a sua incerteza com a variabilidade natural da sua carta de controle. Isso nós falamos, acho que nas semanas passadas aí, sobre isso também. Né? Agora, na prática, Tati, o que eu percebo com experiência minha, né, de ter calculado, faz, sei lá, 20 anos que eu calculo incerteza, na área da química analítica, naturalmente, os dados de validação são aqueles que mais afetam a incerteza, mais contribuem, na verdade, né, da incerteza do resultado. Então, por exemplo, eu vejo assim, a incerteza da curva de calibração extremamente importante, a incerteza da precisão extremamente importante, né? Então, onde que a gente tem uma maior contribuição. Então, eu acho assim, se você está com dificuldade de fazer uma incerteza, no mínimo, pega os dados de validação e tenta fazer um cálculo, uma estimativa razoável. Acho que isso é o mínimo. Que foi até uma pergunta, se a incerteza ela está ligada à validação. Muito, né? Tem alguns artigos que eles colocam... uma vez eu li um artigo que ele falava sobre estratégias de estimativa de incerteza.
Tem aquela estratégia que a gente chama de bottom-up, né? Que é aquela estratégia onde você pega a incerteza de cada etapa do seu processo, de todos os equipamentos e tal, e soma para chegar na incerteza final. Aí tem uma outra incerteza que eles chamam de top-down, né? Quando você pega resultados de desvio padrão do método, né? Esses dados de validação. Tem pessoas que chamam ou top-down ou validation-based, né? Uma maneira de calcular a certeza. Então, assim, e assim, tem tudo a ver, né? Validação com certeza. Uhum. Totalmente interligado, né? Sim, totalmente. E aí o pessoal colocou bastante, mandou pra gente aqui, se existe algum critério de aceitação para a incerteza que eu encontrei. Ou seja, assim, se existe um percentual aceitável para uma determinada análise, né? Tem, 10%. Quem dera, não? Não, mentira. Esse número não existe. Ó, para falar que esse número não existe, Tati, na verdade, existe um caso muito específico que eu vi certa vez, que é para análise de contaminantes inorgânicos em alimentos. Existe um protocolo de validação europeu que é Diretiva 333, eu acho, é o número dele. Eu nem sei se ela foi atualizada. Mas nesse protocolo, eles estabelecem uma incerteza máxima, baseado na concentração que você está avaliando. Foi o único lugar que eu vi até hoje, né? Mas não existe regra, com certeza. O que acontece é assim, se você tem uma incerteza muito alta, você pode ter algumas dificuldades, por exemplo, no ensaio de proficiência, né? Imagina só, né? Sua incerteza é mais ou menos 70%. Então, assim, você tem um método de medição que tem uma variabilidade muito grande. Então, como tem uma variabilidade muito grande, o seu valor medido pode estar em qualquer resultado da faixa. Eu falo. Então, assim, pode afetar um resultado de proficiência. E aí a gente vem naquela proposta de para que serve a incerteza, né? Por que a gente estima a incerteza e para que ela serve? Porque muitas vezes ela é calculada, fica numa planilha ou fica no software e ela também aparece quando a gente tem que prestar conta para alguém, né? Só que ela é muito mais do que isso, né? Não, é verdade. Eu me perdi na pergunta, Tati. Isso, para que eu calculo uma incerteza? Por que eu preciso conhecer essa incerteza do meu método? E porque eu acho que a grande questão que envolve incerteza de medição é a interpretação dela, né? Então, para a gente saber se os 10, 20, 30, 50% tá bom ou tá ruim, serve ou não serve, né? Posso aceitar isso ou tenho que jogar fora e começar de novo? A charada tá em como interpretar esse valor, né? Não, é verdade, é correto. Hoje, na revisão nova da ISO 17025, nós temos que lembrar que existe a famosa regras de decisão, né? Então, assim, a regra de decisão, na verdade, assim, ela determina como que você vai utilizar a incerteza para a tomada de decisão, né? Por exemplo, eu brinco muito na minha sala de aula. Eu pego um copo de água, eu falo assim para o pessoal, olha, eu tenho um copo de água. Existe nesse copo de água uma contaminação por mercúrio. Se tiver mais do que 10 ppb de mercúrio, se você tomar a água, você vai morrer. Eu analisei no meu laboratório, o resultado deu 9. A pergunta é, você toma água? Excelente. Né? Aí tem gente que fala assim, professor, eu tomo. Tem uns que falam, eu não tomo. Daí alguém fala assim, mas Igor, qual que é a incerteza? Fala, muito bem, a incerteza é 9 mais ou menos 3. E aí, você toma? Ou seja, pode ir de 7 a 12, né? Assim, o que pode acontecer? Existe uma probabilidade estatística de você morrer, né? Exato. Então, assim, agora, se eu tenho um resultado 9
mais ou menos 0,2, então eu tenho 95% de confiança que o meu resultado está dentro da faixa. Então, assim, a incerteza, ela serve para isso, né? O quanto eu vou arriscar a minha tomada de decisão. Hoje tem uma discussão, Tati, tem alguns guias aí, outra reunião nossa, né? Tem uma discussão grande hoje, que é o seguinte, de você calcular quantos % de probabilidade do resultado estar fora. Porque isso dá para calcular. Né? Por exemplo, eu falei 9 mais ou menos, imagina, 9 mais ou menos 2. Eu estou dizendo assim, que o seu resultado vai de 7 a 11. Dá para calcular percentualmente quantos % de chance dele estar dentro e quantos % ele vai estar fora. Isso assim, isso dá para fazer, né? Para tomada de decisão. Né? E hoje o pessoal já começa a se preocupar com isso. Então essa é a grande charada da incerteza. Então a gente não tem um percentual aceitável de incerteza. Não. O que a gente precisa é interpretar ela e entender se há uma coerência entre a minha validação, a minha carta de controle, se elas se falam, né? Exatamente. E quando que a gente precisa atualizar uma incerteza de medição? Isso é uma boa pergunta. Você sabe que... Estou reproduzindo aqui os nossos acompanhantes aqui de live. Isso é uma discussão legal, né? Se você for na área da calibração, o que é muito correto, o que eu vou falar para vocês, é que o pessoal da calibração diz o seguinte: deve-se calcular a incerteza para cada resultado. Perfeito. Dá para fazer isso na calibração. E eles fazem isso. Agora, num laboratório de ensaio, quer ver um exemplo? Vamos para um laboratório de solos. O pessoal analisa 1000 amostras por dia, né? Você vai calcular a incerteza para cada um dos 1000 resultados que você tem? Não. Claro que não. É impossível. Né? Mas Igor, mas pode? Onde está escrito que isso pode? Dou 2 referências para vocês. A própria ISO 17025, a nota número 2, né, do capítulo de estimativa de incerteza diz que se sua incerteza ela estiver sob controle, por exemplo, né, se o seu processo está sob controle pela variação de uma carta de controle, você não precisa recalcular a incerteza para cada resultado. No Guia Uraken tem exatamente o mesmo texto. Eu acho que a edição nova da 17 deve ter copiado de lá. Ela diz o seguinte: se o seu processo está sob controle, não é necessário calcular a incerteza para cada resultado. E nem é viável. Né? No entanto, gente, você tem que recalcular a incerteza quando você tiver algum desvio do processo. Por exemplo, se a sua carta de controle ela começa a aumentar a amplitude dela, né, a dispersão dos seus resultados, momento de recalcular uma incerteza. Ou quando, por exemplo, eu recalibrei um equipamento que tem uma contribuição de incerteza significativa. Beleza? Recalcula a incerteza. Né? Esses casos, sim, é necessário. Agora, uma outra coisa que é extremamente importante, Tati. Quando eu falo que você não calcula incerteza para cada resultado, é importante a gente ter consciência do seguinte: quando você calcula incerteza, você calcula num nível de concentração. Só que a incerteza em 1 ppb é diferente da incerteza em 1 ppm, né? Sabe disso? Então, se você calcular a incerteza em 1 ppm e ela expressar em maneira percentual e falar assim, olha, em 1 ppm é 10%, então em 1 ppb também é 10%, você vai estar subestimando a incerteza na concentração baixa. O que é comum os laboratórios fazerem? Ou calcular a incerteza na sua pior condição, que é o limite de quantificação, ou no seu limite regulatório, né, da legislação, por exemplo. Expressa isso em forma percentual e daí você atribui ele para qualquer faixa de concentração. Eu vejo bastante isso em auditorias internas também, viu, Igor? A gente fala que na hora de apresentar, né, qual é a incerteza de medição do seu método, aí tá lá, a incerteza é 2. Nossa, que bom, 2, bom ou ruim? Não sei, né? Vamos ver qual é o seu limite de quantificação, qual é a faixa de trabalho,
né, do seu método para entender esse 2, né? Porque é como você falou, quando a gente fala de método de análise, né, métodos de ensaio, a gente tem uma faixa, né, de trabalho. E a incerteza ela também tem que estar vinculada a isso. E se eu coloco 2, e lembra aquela nossa curva de calibração que vai de 1 a 10, de 1 a 100, de 1 a 1000, o 2 no 1 você fica devendo. Né? 1 mais ou menos 2, você ficou devendo, você está negativo. Né? Agora o 2 lá no 1000, nossa, que maravilha, né? Exatamente. Então vamos tomar bastante cuidado na expressão da incerteza, né? Sim. Você sabe que eu já dei uma não conformidade assim numa auditoria, né? É que assim, eu vi uma planilha de cálculo de incerteza e uma outra do limite de quantificação. Eram separadas, formulários separados, né? Foram calculados por pessoas diferentes também. E era mais ou menos isso, Tati. O limite de quantificação era 1 miligramas por litro, por exemplo. E eu peguei uma outra planilha, era 2. Incerteza de 2 miligramas por litro, né? Aí eu coloquei os dois formulários próximos, eu perguntei, falei, mas quando você quantifica no limite de quantificação, como expressa? 1 mais ou menos 2? Que é o que a gente fala, né? Vamos interpretar, não é só um número, né? Sim. Então, eu acho que a grande sacada da incerteza de medição para ensaio é interpretar aquele número que a gente encontra, né? E trazer ele para essa incerteza relativa, né? Que ela está em porcentagem e ela vai se aplicar na sua faixa de trabalho. É claro que a gente sabe que tem um compromisso para se fazer isso, né? Então, quando a gente herda da validação, né, vem trazendo as fontes da validação, isso fica mais linear para a gente entender, né? Então, eu faço a avaliação da minha curva, ali já está definida a minha faixa de trabalho, o meu mínimo e o meu máximo, né? E aí eu trago essa contribuição. Eu faço meus processos de exatidão já trabalhando com ponto baixo, médio, alto, para representar essa faixa de trabalho. E também levo essa contribuição. Então, na incerteza, você já vai compondo ela de uma forma que ela fique representativa. E a chance de você ser fiel ao seu método efetivamente é maior, né? Sim, não. Com certeza, com certeza.